Meu nome é Tasta, eu tenho 33 anos, sou cirurgia dentista e paciente reumatológica pelo diagnóstico de espondilite anquilosante e fibromialgia. Quando tudo isso começou lá em março, a gente não sabia direito o que estava acontecendo, não entendia o funcionamento do vírus, não sabia como ele ia agir aqui no Brasil e tudo se fechou. E principalmente os consultórios odontológicos também se fecharam, muitos colegas ainda não sabiam, ninguém sabia o que enfrentava, e por isso decidiu-se, todos os governos decidiram começar a quarentena e tudo foi fechado, assim como os consultórios odontológicos. Por 15 dias, um mês, se manteve o atendimento de emergência e a indicação para todo mundo, paciente de risco, imunossuprimido, paciente cardíaco era: não procure hospital, fique em casa só em caso grave, mesmo do coronavírus. E com a odontologia aconteceu a mesma coisa. E aí com o tempo a gente foi vendo muitas complicações, descompensando coração, paciente entrando em crise porque parou o tratamento com imunossupressor por conta própria, e tendo que frequentar o hospital, tendo que voltar a fazer exames, exatamente por toda essa confusão. E a gente entendeu que, na verdade, o que acontece? Para tudo precisa ser avaliado o risco-benefício. No meu caso, eu parei totalmente, fiz umas férias forçadas até entender mais ou menos o que acontecia. Voltei aos poucos. Na cidade onde eu moro, eu já trabalho, já estou trabalhando há algum tempo. Para os pacientes meus, atendimento de emergência, atendimento porque a maioria dos meus pacientes são pacientes do grupo de risco, crianças imunossuprimidas, com síndromes raras. Então, para esses pacientes, eu nunca parei de trabalhar. E exatamente por isso que eu falo do risco-benefício. Hoje, a maioria dos dentistas está preparado para o atendimento, mesmo em tempo de pandemia. Todo mundo fez atualização, todo mundo, acredito que médico, enfermeiro, dentista, todo mundo foi atrás para entender como o vírus funcionava, que tipo de barreiras físicas a gente precisava para trabalhar. Então, aquele dentista que antes trabalhava com jaleco, máscara e luva, hoje você vai encontrar na maioria dos consultórios o dentista usando máscara específica, usando o protetor facial, usando luva, usando material descartável. A gente já coloca para os pacientes a questão dos bochechos específicos para reduzir a carga viral, para evitar essa contaminação cruzada entre um paciente e outro, para também proteger-nos como profissional, porque afinal de contas, como é a campanha desse mês, a nossa vida importa muito, tanto a do paciente quanto a do profissional. Somos todos pacientes de risco. E exatamente por ser paciente de risco é que a gente precisa avaliar a questão do tratamento odontológico, porque mesmo que não seja urgente, muitas vezes ele é necessário para que se faça uma boa manutenção, digamos assim, da qualidade de vida do paciente, para que se faça a manutenção da qualidade de vida do paciente. Como assim, Tasta? Então, o que acontece? Digamos que a gente tem um paciente, nós somos os pacientes com uma doença reumatológica, a gente tá com dor, não consegue comer, não consegue abrir a boca direito, não consegue dormir, e a gente sabe que tudo isso é muito importante para a manutenção da nossa doença reumatológica. A gente sabe o quanto é importante uma noite bem dormida para quem já tem fadiga crônica. A gente sabe o quanto é importante uma alimentação saudável, uma boa mastigação para quem já tem um estômago que lida
com vários medicamentos, pessoas que já têm enjoo, anemia, porque usam metotrexato, leflunomida, corticoide, seja a medicação que for. Então, o que eu digo para o paciente? Ah, eu sou paciente de risco, eu vou ou não vou ao dentista? Depende. Primeira coisa é um tratamento que precisa ser feito agora? Ou dá para esperar? Porque existe uma diferença entre isso. Então, assim, o que eu falo? Ah, meu filho, meu marido, meu pai, minha mãe precisam ir ao dentista. Eu preciso mesmo ir junto? Eu preciso frequentar esses lugares? Por que eu falo isso? Óbvio que, mesmo tendo todos os tipos de cuidado, não é só no dentista. Você vai frequentar uma sala de espera, talvez você vai pegar um ônibus, um metrô, desnecessariamente, sem correr riscos desnecessários, porque você não precisa estar ali. O que eu falo sempre, preste atenção no tipo de profissional que você vai. E isso é uma coisa com Covid ou sem Covid. Apesar da maioria dos lugares seguirem as normas de biossegurança, a gente sabe que, infelizmente, ainda existem lugares onde isso não é levado em conta. Então, quando você for escolher um profissional para você ir ou não, veja como está sendo cuidado. Os profissionais as recepcionistas estão usando máscara, existe álcool gel, existe higiene, existe um cuidado específico para que não haja aglomeração na sala de espera. Isso é importante desde essa escolha. E aí, a partir do momento que a gente faz essa primeira escolha, a gente vê, é um tratamento que precisa ser feito agora ou não? Então, assim, se eu tenho uma afta que não cicatriza, se eu tenho um sangramento intenso, se tá saindo pus do céu da boca, da gengiva e não saía antes, se eu tô com uma cárie, com um dente que tá começando a inchar em volta, que eu não tô conseguindo comer, que eu não consigo dormir, é óbvio que eu preciso ir ao dentista. Além da questão de se alimentar e comer bem e conviver e ter menos dor dos que as dores com as quais a gente já convive, a gente também tem a questão do risco dessa infecção bucal obrigar uma hospitalização. A gente sabe, inclusive, de casos de pacientes não imunossuprimidos, já vários casos da mídia, de pacientes que tiveram encefalites, tiveram problemas, infecções no coração, no cérebro, endocardites causadas por bactérias da boca, porque se descuidou. E a gente sabe que infecção na gente é muito rápido, porque a nossa proteção ela é menor, a nossa imunidade é mais baixa, porque isso é o esperado no nosso medicamento, porque a nossa doença age exatamente por um excesso de resposta autoimune. Então, nesse paciente, a gente precisa sim procurar ajuda do dentista. Esse paciente precisa, o quanto antes, procurar um serviço de emergência, procurar fazer um tratamento, exatamente para evitar ser hospitalizado, procurar um serviço desnecessário em época de pandemia, sendo um lugar onde você vai com certeza acabar cruzando com profissionais que já atenderam outros pacientes com Covid. Além disso tudo, a gente tem uma boca com higienização deficiente, uma boca com doença de gengiva ativa, uma boca suja, com tártaro. E aí essa pessoa pegou Covid, foi hospitalizada, vai precisar ser entubada. A chance de complicação de um paciente desse é muito séria. A gente vê os dentistas que trabalham em hospital, em UTI, o cuidado que se deve ter com a higienização desse tipo de paciente, porque as bactérias da boca podem sim migrar e causar infecções sérias e graves no cérebro, no coração, inclusive causar uma sepse.
e o paciente vir a óbito não pela doença em si, seja ela qual for, Covid ou uma cirurgia ou outra questão, por conta da deficiência de higienização das mãos. Claro que esse seria um outro vídeo para discutir, mas acima de qualquer coisa, a questão é exatamente essa: cuidemos da nossa saúde como um todo, e a boca se inclui nessa, porque tudo que a gente puder fazer para evitar uma complicação hoje é o ideal. Isso vale para o exercício físico, para o medicamento que o nosso reumatologista prescreveu, para a dieta que a nossa nutricionista indicou. Tudo que a gente faz para cuidar da manutenção da nossa doença na medida do possível e evitar uma possível visita ao hospital ou ao dentista desnecessária. Claro que, independente de Covid ou não, caso de infecção, pra gente é emergência, então procurem ajuda. Para mim tá sendo um período bem complicado, porque quem me conhece já de outros grupos sabe que eu sempre estudei muito a nossa doença, porque eu fazia perguntas para médicos que não são reumatologistas, pessoas que me atendiam nas emergências. Eu demorei alguns anos, acredito que a maioria das pessoas, para ter uma resposta, um diagnóstico, então eu acabei estudando muito. E quando você me pergunta o que eu tenho que fazer de diferente, cuidar de você mesmo. Eu acho que o autocuidado é essencial, é um exercício pra gente. Eu sei que é muito difícil, porque quando você toma um remédio, quando você toma 2, quando você toma 3 e a doença continua ativa, a gente começa a não querer, mas perde força, é cansativo, eu sei, é cansativo tomar remédio todo dia, é cansativo ter que pensar no que comer, na cadeira onde você vai sentar, no lugar onde você vai. Eu sei que é cansativo, mas infelizmente, na nossa realidade de paciente especial com a imunossupressão, a gente precisa que seja um exercício diário, que a gente pense em tudo para o bem e a manutenção da nossa saúde. Porque pode ser que a gente escute de familiares, dos peritos do INSS, das pessoas que acreditam que o paciente reumatológico ou o paciente que está em auxílio doença, o paciente que está doente, ele só seja um gasto. E a gente precisa se colocar como protagonista do nosso tratamento para que a gente consiga levar uma vida ativa, uma vida produtiva, e não necessariamente do ponto de vista de ganhar dinheiro, não é só isso, mas de realmente ser capaz de fazer as coisas sozinho, de conseguir produzir, pensar. E para isso tudo, a gente precisa exercitar a nossa importância em nós mesmos. E o cuidado em época de pandemia, esse cuidado, ele precisa ser especial. Então, eu sei que dá saudade de pai e mãe, eu sei que dá vontade de ver o sobrinho, de sair passear, mas nesse momento a nossa vida importa, a minha vida importa, a vida de vocês importa. Então, por mais que vocês escutem, mas é exagerada, mas é porque tem mania de doença, porque isso e aquilo. Tomem cuidado, estejam sempre atentos, porque apesar de, mesmo a mortalidade ser baixa, a gente vê que existem pessoas que ainda lidam com sequelas. Pacientes que tiveram reativação da doença, pacientes que tiveram ativação de dor neurogênica. Então,
todo cuidado ainda é pouco. Prestem atenção para sair quando for realmente necessário, porque independente de isolamento vertical ou horizontal, paciente de risco fica em casa. Então, saiam só quando necessário. Ah, mas eu tenho que trabalhar. Saia para trabalhar. Mantenha todos os cuidados, use máscara, álcool gel, chegue em casa, tome banho. Evite riscos desnecessários neste momento. Preste atenção na cidade onde você mora, que bandeira está e também qual é o nível de contágio, quanto está aumentando este contágio, o quanto tem de pessoas no hospital. E isso tem que ser um exercício mesmo, porque infelizmente pode ser que a gente acabe pagando caro por simplesmente ignorar aquilo que a gente já devia saber. Então, assim, eu agradeço imensamente o convite da Eluar. Espero que eu tenha ajudado de algum modo. E também estou à disposição para todas as outras vezes que forem necessárias, se forem necessárias, para ajudá-los no que for possível dentro do meu conhecimento e dentro da minha história, não só como dentista, mas também como paciente autoimune.